elas merecem a nossa total atenção. Eu quero entrar especificamente nos destaques, mas antes dele, preciso uma fala de advertência. Aqueles que nos assistem de casa, aos irmãos que estão aqui, porque num evento como este, é bastante frequente nos lugares por onde vou, que casais, que eventualmente um dos cônjuges se converteu e o outro não se converteu, ou até mesmo nessas jornadas da vida, alguém casou-se com alguém que não é da mesma fé. E o encontro de casal é o momento quando um cônjuge está na igreja e não pertence à mesma fé da esposa ou do marido. Na minha igreja, excepcionalmente, pelo menos da onde eu vim, não era tão frequente assim, eu tenho alguns homens que são membros da igreja, cujas esposas não são membros da igreja. Isso era muito raro para mim na capital. E eu encontrei isso aqui no Vale e achei interessante. E um evento como esse, então, é a oportunidade de alguém que não confessa a mesma fé estar junto. E este destaque compõe a minha primeira advertência, a primeira questão que poderia, inclusive, resumir o nosso encontro desta noite. Pode parecer um pouco grosso, um pouco indelicado, mas é assim: um bom crente será um bom marido. Uma boa crente será uma boa esposa. Então, dentro dessa advertência, primeiro eu quero chamar a atenção, caso você aqui, ou quem nos assiste, não seja cristão, quero chamar a atenção para a realidade bíblica de que há uma promessa, séculos e séculos, 8 séculos antes de Cristo, de que nós receberíamos um novo coração. Sairia o coração de pedra e no local seria colocado um coração de carne. Esta promessa, cumprida na pessoa de Jesus, em João ele destaca isso com grande ênfase, que traz a realidade do nascer de novo. Ou seja, receber uma nova essência, uma essência de Deus que nos permite ter uma nova natureza e reagir de maneira diferente daquilo que nos é natural. Este ato de conversão a Cristo Jesus e de recebimento do Espírito Santo selando as nossas vidas, produzirá frutos. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia é bem enfática em dizer que a consequência de uma vida com Jesus vai fazendo brotar de maneira natural, não forçada, porque as obras são da carne, mas de maneira natural, novas reações, novos sentimentos, novo estilo de vida. E ele faz ali uma relação, bondade. Se o seu marido fosse mais bondoso, seu casamento seria melhor? Benignidade, mansidão. Se a sua mulher fosse mais mansa, a vida ficaria mais fácil? Aqui não. A região de São José dos Campos é uma região nobre. Tem o INPE, tem tecnologia, tem coisas. As mulheres são finas, refinadas, mas tem lugar que as mulheres tacam até panela de pressão nos maridos. Não é? Então, não vou me deter muito para que você entenda isso. E aí ficam 2 convites, então. Se você ainda não tem um compromisso com Cristo Jesus, esta resposta ao gesto de amor de Deus, dando o Filho dele para morrer no teu lugar, é a sua garantia, a sua única possibilidade de mudar a sua essência. Então, converse com seu cônjuge, que já é da fé, sobre isso, para que vocês entrem nesse caminho. E se você já é da fé, e quando chega do serviço, está chutando o gato, hoje o dia foi ruim. Se você está tacando a panela de pressão no marido, dá um breque e fala: eu tenho que ver esse negócio diferente, né? Porque eu sou de Jesus, eu tenho que dar um bom testemunho para as crianças em casa, para os vizinhos. Os vizinhos não podem dizer: nossa, o apartamento 33 nem parece que é crente. Ruim, né? Muito bem, está o texto lá, temos que andar para a gente entrar realmente naquilo que nos une nessa oportunidade. Depois você dá uma olhadinha em 1 Pedro 2, 21 a 23. O exemplo que Jesus nos dá e a maneira que nós devemos nos conduzir e como isso reflete no casamento. Não quero me deter com você em textos que você já conhece. Marido seja a cabeça, mulher seja submissa a marido. Eu quero pensar em outras possibilidades. E essas possibilidades começam em primeiro lugar, fazendo você saber que o casamento é uma academia para a vida cristã. Jesus fala assim: se alguém te ferir o rosto do lado esquerdo, ofereça a face direita, ou vice-versa. Como é que você vai fazer isso para o estranho, se você não faz isso dentro de casa?
Então você tem que exercitar dentro de casa. Tem que exercitar. Se alguém pediu para você andar 1 milha, ande com ele 2 milhas, aquela coisa que os soldados romanos colocavam para os judeus, né, fazer. Não vamos nos aprofundar, mas você sabe o que Jesus quis dizer com isso. Um pedido ou uma ordem que seja dada, você como cristão, exceda, vá além e faça isso. Como é que você vai fazer isso com um estranho e não vai fazer isso com alguém que é um com você? Porque às vezes a gente tem boa vontade com os amigos, né? E não tem boa vontade com a mulher. A mulher pede para levar ali, você não leva. Eventualmente, né? Um exemplo, não é um exemplo machista, por favor. É um exemplo que, assim, às vezes você faz uma coisa com os amigos e não faz em casa. Fica de má vontade. Então, o casamento é um lugar para exercitar o cristianismo. Não sei se você já pensou nisso. Eu queria que você pensasse nisso. Eu preciso exercitar. Exercito aqui, tenho paciência, aguento aqui firme essa mulher, que nem goteira falando no meu ouvido. Mas estou dando um testemunho cristão. Aí sim, então, agora, fechando, depois deste preâmbulo, né, que nós podemos começar a falar das armadilhas que roubam a nossa alegria. Em primeiro lugar, já está na tela para você. Se alguém aqui é ligado à área da oftalmologia, por favor, não pense que eu quero entrar na sua área, falar em termos técnicos, não é nada disso, é apenas ilustrativo, tá? Ilustrativo para você entender que a nossa primeira armadilha está ligada a problemas de visão. A visão que pode ser curta. Obrigado. A visão que pode ser curta, que você pode não estar compartilhando com o outro o futuro, e isso é tão solidificador e tão importante no casamento. Pense quando vocês estavam noivos, aquele olhar para aquela geladeira na Casas Bahia, aquele namoro enrolado e você dizendo, esse ano vai, não é? Aí começa, aí constrói, aí vai ver apartamento, enfim, cada um tem uma história, cada uma tem uma sequência. Mas a capacidade de olhar para o futuro conjuntamente traz para nós vida, traz para nós sensação de vida, de expectativa, de vibração. Ver um futuro em comum é um chamado, uma necessidade para todos nós. Então, um olhar curto, um olhar embaçado, um olhar que não vê a longa distância, ou aquilo que, quando chega na minha idade, já é classificado de vista cansada. É o contrário, não vê de perto. A pessoa tem situações vivenciadas ali lado a lado com você, mas você não consegue perceber. Então, nós precisamos, para lutar contra aquilo que serve de armadilha, lutar contra aquilo que é contrário a nós, lutar contra aquilo que é apequenador, pensar em alinhar as visões. Senão um está olhando para um lado, outro está olhando para o outro lado. Um está com um interesse, outro está com outro interesse. A visão é uma questão importante. Tentar, buscar alinhar os focos. Porque problemas de visão no casamento constituem uma armadilha. Eu quero olhar com você para a realidade de que existem situações que, na minha escala de valores, são extremamente positivas. Mas elas não precisam ser assim para minha esposa. E esse cuidado, já que o casamento é um negócio louco, né? Quando Deus fala assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Tem uma profundidade muito grande nisso, porque você vem com um histórico. Como é que você deixa esse histórico de lado? Você vem com uma carga emocional, psicológica, expectativas, cuidados. Como é que funciona isso? E é um desafio, já que é a soma de duas partes diferentes, constituindo algo novo, algo inédito, que essa soma vai produzir algo inédito. Algo inesperado, que é igual o soma-tinta. É a situação onde 1 mais 1 não é igual a 2. Se você colocar verde com amarelo, que cor que sai? Verde com amarelo. Azul, muito bem, azul. Mas qual azul? Porque os homens vê um azul só, né? O homem vê só o azul do Jaspion lá, como é que é? Dos Changemans.
Agora a mulher fala assim, não, vê azul anil, azul mar, azul terra, azul... Não é? É assim, a soma de cores é isso, né? A soma de cores, dependendo da quantidade, e o casamento é exatamente essa questão. Então eu sei a história de um marido que ele estava muito empenhado em comprar um carro para a esposa, que a família comprasse um carro, que a família se dedicasse para a compra deste veículo, porque seria um sinal de status para a família. No apartamento tinha 2 vagas, e era legal as 2 vagas estar preenchidas, era uma questão de mobilidade, era uma questão de tranquilidade para ele, de não ter... Enfim, uma série de situações positivas. E assim começou a cortar os gastos da casa. E assim começou a diminuir a qualidade dos produtos. E assim começou a trocar os produtos de marca por produtos de marca paralela. Não tem uns negócios assim que é umas marcas meio doidas, assim, uns refrigerantes picolino, não tem? Eu estava zoando a minha irmã agora, né? Nesse negócio da celebração do meu pai. Minha irmã é uma executiva do Sebrae, bastante bem sucedida, e ela tirou uma foto lá com os colegas de trabalho. Eu falei, mas que foto é essa? Saiu aquele refrigerante picolino bem no primeiro plano. Ela falou, então, a gente comprou 2 pizzas e quando a gente compra a pizza ganha um refrigerante. Eu falei, então, mas esconde aquilo lá, pelo amor de Deus, né? Que ficou feio na foto. Mas veja, tem alguns itens, e para encurtar a nossa história, só para que você entenda, que neste exercício, o homem comprou o carro, colocou uma fitona vermelha, deu de presente para a esposa. Mas aquele carro era o símbolo da amargura daquela mulher. Por quê? Por causa daquele carro, ela deixou de passear. Por causa daquele carro, na festa da família, ela não levou um prato que deveria levar, não levou a lembrancinha. Por causa daquele carro, deixaram de fazer viagens, deixou de fazer a formatura dos filhos, perdeu momentos da vida. Para ela, o importante eram as experiências, não era o bem material. Para o marido, o importante era o bem material. Toda vez que ela olhava o carro, ela sentia vontade de chorar. Nunca dirigia o carro. Percebem? Estou dando um exemplo para você, para mostrar que a minha visão, a minha escala de valores pode não ser a mesma da minha esposa. E a da minha esposa, em casa é um choque, irmãos. Essa semana minha esposa foi para Capitólio. E foi, tal, e curtiu, e foi com as irmãs da igreja que eu pastoreava. Eu fiquei muito feliz, né? Porque antes elas tinham a obrigação de, né, a família pastoral. Mas agora não, era um sinal de comunhão, de amizade que se perpetuou depois que nós saímos da vida deles. Foi muito bonito o gesto das mulheres viajarem juntas ali. Mas eu fiquei olhando aquelas fotos na cachoeira, nos cânions. Eu falei, molha o pé? Aí elas falaram, molha. Eu falei, então eu não gosto de molhar meu pé, eu quero ficar aqui em casa lendo um livro mesmo. Entendeu? Minha esposa gosta da experiência, eu gosto do tangível. Né? A gente vai passear, é R$1.000. Não, esse R$1.000 eu podia comprar um tênis. Entendeu? Que aí o tênis, eu seguro o tênis. Eu gosto de segurar, gosto de ter a coisa visível. Tudo bem? Então, alinhar as visões, tá? Estou dando exemplos aqui, puxando situações. Sempre você deve perguntar assim, a minha visão está alinhada com a da minha esposa? Nós estamos vendo o presente com o mesmo olhar? Estamos mirando um futuro conjunto? A inexistência desse cuidado com a visão é uma armadilha que corrói alguns casamentos, que chega em níveis que vai ficando insuportável por conta dos desencontros. Segundo lugar, nós precisamos pensar com muito carinho, segundo lugar, devemos pensar com muito carinho na marca dos nossos dias, que são dias de individualidade. Eu vinha no carro um dia desses e ouvia o comercial na rádio de um empreendimento, inclusive aqui na cidade de vocês, construtora Patriani, um edifício de alto padrão, tal. Você dividir a casa é bom, mas dividir o banheiro é ruim. Você terá uma suíte com 2 banheiros e 2 closets. Olha que legal! Não é legal? Então, na verdade, é um retrato do nosso momento de individualismo. Eu já conheci alguns casais que têm um chamado casamento francês. Cada um mora na sua casa. É uma sociedade que aponta para o individualismo. E nós, como cristãos, nós temos a ênfase no indivíduo. A nossa individualidade é boa, é importante. Acabei de contar para você que minha esposa viajou com as amigas. Respeitar o espaço do outro, promover o crescimento pessoal é importante. A individualidade é um valor, o individualismo é um vício. E se nós formos tomados
por egoísmos, por situações de dizer é meu, é para mim. Nós fugimos do cristianismo, irmãos, e o cristianismo é a base de um bom casamento. Quando Jesus ensina a orar, ele fala: venha a nós o vosso reino, o pão nosso. O cristianismo é um ataque ao individualismo, é este viver coletivo, é este olhar que quer o outro bem, a ponto do apóstolo Paulo dizer: nenhum de vocês considere superior ao outro. Então, nesse nosso olhar, e essa questão ela é tão importante para nós, merece tanto cuidado, e aqui eu nem precisaria me valer do cristianismo, eu poderia me valer apenas da lógica, e lógica simples, não é lógica aristotélica não, é lógica simples. Imagine só, a sua esposa quer se satisfazer, quer ter um momento de satisfação, de prazer, de consumo, e você também quer se satisfazer, quer ter um momento de consumo, quer acessar algo que te faça bem. Nós temos algumas situações que nos escapam, que às vezes entramos num campo meio de guerra, onde por falta de comunicação, por falta de cuidado, nos escapa e talvez até por falta de atenção no outro, porque as mensagens nem sempre são tão explícitas, né? Então, às vezes eu não digo para ela o que eu quero. E aí cada um puxa para um lado, e quando cada um puxa para um lado, nenhum dos dois se satisfazem. Quando cada um puxa para o lado, aquilo que está prendendo machuca. Quando cada um puxa para o lado, é grande a infelicidade. Quando cada um puxa para o lado, se cansa. E quantos não são, né, os casamentos em que começa a acontecer desgaste, começa a acontecer cansaço, porque cada um está puxando para um lado. É um valor cristão que merece de nós toda a atenção, todo o cuidado, que merece de nós, sim, este olhar lógico para a situação em que, com muita tranquilidade, eu posso abrir mão, pois este é um valor ensinado por Jesus. Esta é a base que nós temos na teologia, naquilo que se chama kenosis. Aquilo que Jesus fez de, sendo Deus, não ter usurpação, de assumir esse lugar, antes ele se esvaziou. Pense nesse gesto de Jesus. Nós cantamos no coral, em tempos idos, da sua glória celestial, veio Jesus aqui. Ele abre mão em nosso favor e ele é o nosso exemplo. Há situações que sim, eu quero puxar para um lado, mas com sensibilidade eu abro mão até de um direito meu, para que a minha esposa tenha a alegria, tenha o prazer, tenha a satisfação primeiro. E aí, num gesto de bondade, haverá com toda certeza a retribuição, e ela falará: agora é a sua vez. Isso serve para tudo, isso serve para finanças, isso serve para sexo, isso serve para todas as áreas da vida. E é tão bom quando a gente pode, eu testemunhei um casal que fez isso, que eles concentraram toda a força, e a mulher tinha um grau intelectual mais elevado, o marido falou: não, então você vai estudar primeiro, nós vamos investir na sua formação. E aí ele, numa tarefa muito simples, ali de motorista, de entregador, fez horas extras, pagou a faculdade, aí a mulher começou a se destacar, e aí a mulher começou a pagar a faculdade dele. Então, muitas vezes, nós deixamos de fazer alguma coisa, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Com quem a gente vai viver uma jornada junto, uma vida inteira junto. Invista no prazer do outro. Depois voltem em comum acordo e com isso encontrem satisfação, promovam crescimento, experimentem. Veja que nós estamos falando de valores cristãos aqui, de abrir mão em favor do outro, para que um todo maior seja produzido. Neste nosso avanço, neste nosso progresso, nesta nossa aceleração, nós podemos então ir para a terceira armadilha. Então, nossa primeira armadilha estava ligada à questão da visão, a segunda, ou da falta de visão, por ser uma armadilha, a segunda, o individualismo, a nossa terceira armadilha é a frustração. A frustração, ela está ligada à não realização, a uma expectativa não correspondida. Você encontra isso na parábola de Jesus, quando ele vai em direção à figueira,
aquela figueira tem os sinais botânicos de que ela estava carregada de figos. Jesus, então, de longe à vista e num olhar ali, na radiografia ali do momento, né, um olhar humano, falou, vamos andar mais um pouquinho que está chegando a figueira ali a gente come figo, porque ela está cheia de folhas e quando tem folha os figos estão ali. E quando não tem, as folhas caem. E quando Jesus chega até a figueira, qual não é a surpresa do grupo? E fala, ué, Jesus, você não falou que não tinha figo ali? Eu falei, não, eu falei, não, a natureza falou. Os sinais externos falaram. A demonstração foi feita. E aí Jesus amaldiçoou a figueira, porque a aparência dela não correspondia à verdade. Frustração. A expectativa é uma, a realidade é outra. E dentro dessa questão, quero trazer uma fórmula matemática para você simples. Nada rebuscado, nada de cálculos integrais, nada disso. Fórmula simples, continha de menos. Frustração é a realidade menos a expectativa. Se esse resultado for negativo, a frustração é grande. Como assim, pastor? Me explica. Vou explicar, claro que eu vou. É assim, se eu idealizo uma função, se eu espero algo, em alguma área, eu espero, sei lá, o exemplo mais banal do mundo, eu espero que meu marido me dê um carro nesse meu aniversário. A expectativa está aqui. A realidade é que ele te deu uma caixa de bombom. De Zioli, lanche do fofão. Né? Expectativa, realidade. Frustração, grande. O que ele te deu ano passado? Né? Por que você está esperando isso? Então, às vezes nós criamos expectativas que não correspondem à realidade. E aí, qual é o nosso exercício na vida, irmãos? O exercício na vida só podem ser dois para resolver essa equação, né? Ou você aumenta a realidade, capricha um pouquinho mais, faz uma presença maior, né? E aí, se você melhora a realidade, a frustração... Olha o vãozinho aqui, ó. Melhora a realidade, a frustração, diminui. Ou você desce a expectativa. Simples assim. Então, esse nosso olhar sobre o individualismo, ele é bastante necessário e nós precisamos. No fundo, irmãos, por trás de todo esse nosso assunto está a questão da comunicação, você percebe? A minha capacidade de ser sincero, de falar aquilo que eu espero, aquilo que eu quero. E eu sei que isso é um desafio para os homens. Homens têm dificuldade de falar. Mas assim, é dificuldade também para as mulheres, porque com muita frequência no gabinete, com muita frequência nos lugares da vida, a gente ouve as pessoas dizendo assim, ai pastor, mas ele já devia saber, né? Estamos tanto tempo juntos. Devia, mas não sabe. Devia, mas não sabe. Então é melhor falar. É melhor investir nisso. Pensando nisso, para resolver a questão da frustração, para que você veja que de uma maneira sem gastos, pode ter alguma coisa diferenciada e ter um progresso. Se você der uma lida no livro, você vai encontrar lá na página 69 a dica que eu vou dar agora. Por favor, as dicas estão ligadas a questões simples. Estão ligadas, por exemplo, a uma escuta ativa. Muito mais do que simplesmente escutar, conseguir ouvir o que o outro diz. Com exercícios que passam pelo olhar nos olhos. Às vezes, a pessoa está falando com a gente e a gente está concentrado em outra coisa. Às vezes está assistindo televisão, às vezes está com o celular na mão, às vezes está envolvido com home office. Sei que muitos de nós fizemos ali um puxadinho, ou já tínhamos um escritório, ou fizemos um escritório, estamos envolvidos em questões nobres, irmãos. Não estou falando questões banais. Você pode estar envolvido em uma coisa nobre, mas de alguma maneira você está interagindo com a pessoa de uma maneira superficial. Então, dê um break, olhe nos olhos, preste atenção. Com muita tranquilidade e sem medo, fale assim, ó, olha, eu estou assistindo esse programa agora, eu queria concluir, a gente pode conversar daqui a 10 minutos? É coisa de adulto, Aí você finge que está escutando,
Ela continua falando, aí depois diz, você não prestou atenção em nada que eu disse, né? Eu não consigo fazer duas coisas. Então, ouça com atenção, você deve escutar para além das palavras, escutar os sentimentos. Às vezes o que a pessoa está dizendo não é exatamente o que ela quer dizer. Às vezes uma situação do dia até está falando mais de uma frustração pessoal do que o fato em si. Escutar o corpo. Às vezes o corpo está fechado, né? Tá numa postura não acessível. O que foi? Não foi nada, não. Mas ali tem uma mensagem. E esses pequenos cuidados que a gente detalha ali, você vai encontrar melhores caminhos para trilhar lá na página 69. Escute. E assim nós caminhamos para a nossa reta final, onde nós podemos passar para o quarto item, e o item final, que está ligado à indiferença. Você sabe, o contrário do amor não é o ódio. O ódio, ele é, inclusive, o amor com sinal trocado. Aquele que eu odeio ocupa um lugar no meu coração, ocupa um lugar na minha mente, levo para a cama comigo, vou dormir e estou pensando naquela pessoa. O ódio, então, ele não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. E a indiferença é uma armadilha que nós precisamos tomar muito cuidado. E não existe um caminho melhor para vencer a indiferença do que o caminho da amizade. Nem todos nós tivemos o privilégio de casar com o nosso melhor amigo, nossa melhor amiga. Mas nós podemos ter investimentos, podemos ter um alinhamento de sonhos, de planos, de visão. Podemos entrar num caminho quando a pessoa olhe para mim, lembre-se da minha esposa. Olhe para minha esposa e lembre-se de mim. É tão bonito quando isso acontece, né? Quando ocorre essa associação. E o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Roma sobre esta verdade da humanização que Cristo promove em nós. Nós precisamos fazer isso no nosso relacionamento, né? Se as pessoas de dentro da nossa casa fizerem coro com as pessoas de fora que nos vaiam, que nos acusam, que tragédia será a nossa relação. Mas que bom, se alguém de visão puder colocar a mão no nosso ombro, que bom se alguém não for indiferente à nossa dor e nos apoiar para chegar mais longe, para ir além, mostrar um gesto de amizade e de complementariedade e nos puxar na direção daquilo que nós já sabemos. O meu desejo para vocês nesta noite, com gratidão pela oportunidade que me é concedida, é que vocês, nessa complementariedade, possam ir além, encontrar mais e mais vidas e anular essas armadilhas que são tão presentes e tão frequentes e tão sutis que às vezes nos fazem escorregar. Não olhar na direção correta, não ter essa sensibilidade, não ter o empenho e não ter amizade. Que Deus abençoe.